Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida errada? Como se todos os dias você acordasse e repetisse a mesma rotina, mas por dentro houvesse um vazio, um silêncio que grita? Às vezes, parece que existe uma versão de você, mais leve, mais plena, mais feliz, vivendo em algum lugar distante. Essa versão ri com mais facilidade, sente mais paz, se olha no espelho com orgulho e caminha com segurança. Mas, de alguma forma, ela parece sempre fora do alcance, como se houvesse um vidro invisível separando vocês duas. E então, você se pergunta: será que essa vida que sonho é só imaginação? Será que eu nasci para viver apenas isso que vivo hoje? Mas, e se eu te dissesse que essa versão já existe e que o que separa você dela não é sorte, nem destino, nem mágica? É apenas clareza. Clareza para enxergar onde você está, clareza para definir para onde você vai, clareza para alinhar seus passos com a vida que deseja. Pense um instante. Quantas vezes você já quis mudar algo em sua vida? O trabalho, o relacionamento, o corpo, a forma como se sente por dentro, mas acabou voltando para os mesmos padrões? É como se você tentasse correr, mas estivesse presa a elásticos invisíveis que sempre puxam você de volta para o mesmo lugar. E cada tentativa frustrada vai reforçando a sensação de que talvez não seja possível. Mas a verdade é outra. Você não está quebrada, você não está perdida. Você só não foi ensinada a enxergar o mapa. E quando você não tem mapa, anda em círculos. Agora, imagine por um momento que a vida seja como um imenso oceano. Existem milhares de correntes possíveis, cada uma levando para um destino diferente. Mas se você simplesmente se deixa levar, vai parar em qualquer lugar, provavelmente não onde gostaria de estar. Por outro lado, quando você pega o leme, quando sabe qual corrente escolher, quando decide para onde quer navegar, toda a força do oceano começa a trabalhar a seu favor. E é exatamente assim com a vida. A versão mais plena de você já existe. Ela não está em outro planeta, não está em um futuro distante. Ela já está aqui, esperando que você trace o caminho até ela. E esse caminho começa sempre da mesma forma, parando, respirando fundo e fazendo a pergunta mais simples e mais poderosa que existe: onde eu estou hoje e para onde eu realmente quero ir? É aí que tudo muda, é nesse instante que a vida começa a se reorganizar. Porque quando você traz clareza para dentro de si, o universo responde. E de repente, oportunidades, encontros, novas ideias e até sincronicidades começam a surgir no seu caminho. E talvez você perceba que a vida nunca esteve contra você, apenas esperava que você escolhesse conscientemente para onde queria ir. Muita gente acredita que o problema é falta de força de vontade, de disciplina ou até de sorte, mas a verdade é que o que nos prende não são correntes visíveis, são padrões sutis, pensamentos que repetimos sem perceber, escolhas que fazemos sem questionar, comportamentos que se tornaram automáticos. É como se você estivesse presa em um roteiro silencioso, escrito lá atrás, e a cada dia apenas atuasse nele sem perceber que poderia reescrevê-lo. Você pode até mudar de cidade, trocar de emprego, terminar e começar novos relacionamentos, mas se dentro de você nada muda, o cenário pode até ser outro, mas a história continua a mesma. É como assistir ao mesmo filme, só que com outro figurino. No fundo, o enredo não muda, e é por isso que tantas pessoas sentem aquela estranha repetição na vida. Relacionamentos diferentes, mas com as mesmas dores, empregos diferentes, mas com a mesma sensação de vazio. Novos começos, mas sempre a mesma frustração no final. E quanto mais isso se repete, mais você começa a acreditar que talvez esteja condenada a viver assim, como se houvesse um destino pré-determinado
e tudo o que você pudesse fazer fosse se adaptar. Mas será mesmo? Será que a vida é apenas um ciclo de repetições? Ou será que existe uma saída que a maioria nunca enxerga porque a prisão não está do lado de fora? Ela está no automático da mente. E quando você descobre isso, percebe que a chave da liberdade sempre esteve em suas mãos. Se a prisão está no automático da mente, a liberdade começa no momento em que você desperta para isso. E despertar é simples, mas exige coragem. Coragem para fazer perguntas que raramente nos permitimos fazer. Perguntas como: onde eu estou agora de verdade? Não a resposta superficial que damos aos outros, mas aquela que dói admitir para nós mesmos. Qual é a minha realidade atual no trabalho, nos relacionamentos, no meu próprio coração? E depois, uma segunda pergunta ainda mais poderosa: para onde eu realmente quero ir? Não o que os outros esperam, não o que parece mais fácil ou seguro, mas o que meu coração verdadeiramente deseja viver. Quando você para e responde essas perguntas com honestidade, é como se acendesse uma luz em um quarto escuro. De repente você percebe os móveis, os caminhos, as portas. Você entende que não está presa, só estava tateando no escuro. E nesse instante, algo dentro de você muda. Você descobre que não precisa mais viver como passageira da própria vida. Você pode assumir o volante, pode escolher a estrada, a direção, o ritmo. É nesse momento que a transformação começa, quando você sai do inconsciente para o consciente. E o que antes parecia impossível começa a se tornar apenas questão de clareza e escolha. E talvez você esteja se perguntando: como fazer essa travessia? Como sair da repetição para a criação consciente? A resposta está nos pequenos passos, nos momentos em que você para, observa e escolhe com clareza. É nesse instante que você começa a assumir as rédeas da sua vida. Porque, sem perceber, muitas vezes vivemos como passageiros, reagindo, repetindo, deixando que os dias se empilhem uns sobre os outros. Mas quando você decide parar e responder a perguntas simples: onde eu estou hoje? Onde quero chegar em 6 meses? O que é prioridade para mim agora? Algo muda. Você sai do automático. Você desperta. E quando desperta, começa a ver que não precisa de grandes revoluções externas para transformar sua realidade. Precisa de direção. Precisa de clareza. Precisa de um mapa. Foi por isso que eu criei o Mapa das Realizações. Ele reúne exercícios práticos que ajudam você a organizar suas metas, responder às perguntas que talvez nunca tenha feito a si mesmo e enxergar com nitidez o próximo passo. Não é apenas um planner ou uma agenda. É um guia que funciona como uma bússola para os próximos 6 meses da sua vida. Ele mostra, na prática, como transformar sonhos em metas e metas em conquistas. Esse pode ser o seu primeiro passo real rumo à mudança, sair do inconsciente para o consciente, parar de repetir e começar a criar. Se isso faz sentido para você, o Mapa das Realizações está disponível no link da bio, porque clareza é o início de toda transformação, e a sua pode começar agora. Pensa comigo. Quantos anos já se passaram esperando que sua vida mude sozinha? Quantas vezes você acordou com aquela sensação de que algo precisava mudar, mas terminou o dia no mesmo lugar? E se desta vez fosse diferente? E se, em vez de esperar por um sinal, você desse apenas um passo consciente? Um passo em direção à versão de você que já existe, mais leve, mais próspera, mais realizada? O futuro não está distante, ele já está aqui, batendo na sua porta, esperando você escolher. A vida que você sonha não é uma promessa incerta, ela já existe como possibilidade real, e tudo o que você precisa é aprender a enxergar com clareza, alinhar sua energia e caminhar passo a passo na direção certa. E esse movimento começa agora, aqui, neste instante.
Se essa mensagem tocou você, se fez sentido no seu coração, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal porque toda semana nós vamos aprofundar mais nesses caminhos de transformação, consciência e criação da realidade. E deixa nos comentários uma mudança que você deseja realizar na sua vida. Pode ser pequena ou grande, não importa. Escrever já é um primeiro ato de manifestação, um sinal para o universo de que você está pronto para o próximo nível. Lembre-se, o impossível não existe. Existem apenas caminhos que ainda não foram percorridos. Eu te vejo do outro lado da transformação.